Oi gente, eu sou a Lepresser e hoje a gente está aqui para falar sobre textão do Facebook. Não, só que não. Não, obviamente não é sobre textão do Facebook, né, gente? A gente vai falar sobre escrita para a internet. Escrita para a internet é conhecida também como o termo de web writing. E web writing é basicamente um conjunto de técnicas que se usa para se escrever textos para a internet, para escrever textos informativos para a internet. E essas técnicas de web writing, elas funcionam para várias coisas que um artista precisa para fazer divulgação dos seus trabalhos na internet. E às vezes não é só na internet também, às vezes fora da internet também se usa esse tipo de técnica. Para falar sobre web writing, eu vou usar esse livro aqui do Bruno Rodrigues sobre web writing, que eu acho ele bem bacana. Tem um monte de coisa aqui que ele fala nesse livro que não é necessariamente original dele nem nada. E a maioria das coisas que a gente precisa saber para escrever para a internet estão aqui nesse livro de uma maneira bem objetiva, por isso que eu gosto muito dele, de usar ele. Mas vamos lá então, né? O que aconteceu é que nos últimos 20, 30 anos aí com a internet, o hábito de leitura das pessoas acabou mudando. E quando eu falo de hábito de leitura, eu não estou necessariamente falando de leitura, por exemplo, de ficção, de livros, de romances, porque esse tipo de leitura entra mais no lance de prazer, de entretenimento. Então, a leitura por entretenimento continua ok, a gente lê livros longos, tá tudo certo. Mas a leitura no quesito de informação, ela mudou bastante. Que como eu comentei, há uns 20, 30 anos atrás, antes da internet, as pessoas dedicavam mais tempo das suas vidas para se informar, para ler, para abrir aqueles jornais com aqueles papéis gigantes e ficar, sei lá, uma hora do dia lendo, ou as revistas, ler bastante texto, esse tipo de coisa. E com o passar dos anos, as pessoas foram se tornando cada vez mais ocupadas, mais apressadas, e a internet influenciou muito nisso de as pessoas dedicarem cada vez menos tempo para a leitura, no sentido de captar informação sobre alguma coisa. Então as regras de web writing, elas são oficialmente para a internet, mas elas funcionam para qualquer tipo de mídia hoje em dia, se você vai escrever algum texto de informação que vai passar informação para alguma pessoa, porque o hábito de leitura das pessoas mudou. E mesmo que elas estejam lendo na internet ou fora da internet, algum material impresso, as regras meio que se aplicam para tudo isso. E uma coisa que a gente vê com muita frequência hoje em dia, principalmente, por exemplo, no Facebook, o pessoal que só lê o título da matéria e já faz comentários como se já tivesse lido a matéria inteira. Ou o pessoal que lê muito por cima. O meu orientador chama isso de leitura em diagonal. Porque assim, tu passa a diagonal nos olhos assim no texto e tipo, não, já entendi o que está acontecendo, sabe? Então por mais que exista essa tendência das pessoas a lerem na diagonal, ou só lerem o título, ou não se informarem direito do que é o assunto do texto que está do que está sendo discutido, do que está sendo opinado, pior ainda, né? Apesar disso, a gente ainda precisa levar em consideração o interesse da pessoa naquele assunto específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque as pessoas estão com pressa e elas não têm paciência de ler mais que um parágrafo ou mais que um tweet, que a gente vai parar de escrever sobre os assuntos que são interessantes e que precisam ser informados. Porque quando a gente escreve para um público específico e aquele público específico está interessado no que você tem a dizer, daí não tem problema escrever bastante. Porém, se você quer escrever bastante, é interessante você pelo menos saber como organizar as informações de forma que o texto seja interessante o suficiente para manter a atenção do seu leitor. Para que isso serve para um canal de quadrinistas? O quadrinista independente vai precisar escrever alguns textos durante a divulgação dos seus quadrinhos. E isso vale para a divulgação de qualquer tipo de material artístico que possa ser feito na internet. Entre esses textos, então, os releases de informação para a imprensa e aqueles textos super difíceis de escrever que são os textos sobre você mesmo. Esse vídeo, na verdade, ele está vindo de uma sugestão da Rebecca Puig, porque ela disse que ela teve muita dificuldade em fazer uma matéria que ela estava fazendo sobre a CCXP, sobre os artistas da CCXP, porque ela tinha que ler os textos que eles escreveram sobre eles mesmos, que estava divulgado no site da CCXP. Então meio que fica bem claro que a artista tem muita dificuldade de escrever texto sobre si mesmo. É uma coisa que todo mundo passa por isso, e talvez essas dicas de web writing possam ajudar vocês a fazer essa tarefa ser um pouco menos difícil. As técnicas que eu vou comentar aqui, que são apresentadas pelo Bruno Rodrigues, são as das camadas da cebola. A ideia que ele quer passar aqui é que os textos dele devem ser escritos em pelo menos 3 camadas específicas. É a camada da apresentação, a camada genérica e a camada de detalhamento. Funciona da seguinte forma. A primeira camada de um texto é basicamente o que vai chamar a atenção do seu leitor. A primeira camada consiste basicamente assim, o título, talvez o subtítulo. Quando for o caso, também pode se considerar o primeiro parágrafo do texto como primeira camada, né? E essa primeira camada, esse primeiro bloquinho de texto, que é o que as pessoas leem com mais facilidade, quando elas só passam os olhos por cima, ela precisa dar uma geral sobre o que você tem para dizer no teu texto. Por exemplo, se você estiver escrevendo aquele texto que vai sobre você no site do evento, a primeira camada seria basicamente um resumo com o seu nome, o que você faz,
e o que você está levando de novidades para lá, que é o que tem de mais importante que você precisa informar para as pessoas naquele texto. Tipo, oi, meu nome é Alexandra, eu sou quadrinista e ilustradora e vou estar levando um lançamento de um fanzine para o evento. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um release de um lançamento seu, a primeira camada é basicamente dizer o título do seu release, o que ele é, sobre o que ele é e onde comprar. Pronto, é o suficiente. Essas informações que vão na primeira camada são as principais informações, são as informações que quando a pessoa lê, ela vai decidir se vale a pena continuar lendo o seu texto ou não. Então, se você começa o seu texto, que é um texto informativo, que é um texto que está tentando vender alguma coisa, seja vender a sua história em quadrinhos, seja vender você mesmo para algum evento, não é muito aconselhável que você comece já fazendo piadinha, ou já comece com poeminha, ou já comece contando a sua história de vida lá da sua infância, sabe? Esse primeiro momento você tem que ter uma objetividade de dizer para a pessoa o que ela quer saber e depois você pode aprofundar um pouco mais. E aí que a gente entra então na segunda camada. A segunda camada então é a camada genérica. Nesse momento você já conquistou o seu leitor, ele já está pelo menos um pouco interessado no que você tem a dizer. Daí você pode expandir um pouco mais as informações do teu texto e deixar a pessoa um pouco mais contextualizada no que está acontecendo. Se você estiver fazendo um texto sobre você, nesse momento você vai falar sobre outras publicações que você já fez, que talvez a pessoa já tenha ouvido falar. Você pode falar talvez de outros eventos do qual você participou. Você pode falar talvez de onde você é. Esse tipo de informação assim. No caso, se você estiver escrevendo, por exemplo, um release da sua publicação, a segunda camada você vai usar para dizer quando é que vai ser o lançamento da revista, quantas páginas talvez ela tenha, dar informações mais técnicas, tipo se é uma revista colorida, se é uma revista em preto e branco, se é a sua primeira publicação, se não é, quais são as outras publicações que você já tem. Então, se na primeira camada você conquistou o interesse do seu leitor, na segunda camada você começa a amarrar ele, envolver ele nas informações que você tem a passar. Daí, depois de feito isso, depois que você já tem a garantia de que existe um interesse do leitor, você pode passar para a terceira camada. E a terceira camada é do detalhamento. Nesse momento, você tem uma certa liberdade de poder escrever o que você acha interessante de escrever. No caso do release, você vai escrever um pouco mais sobre a história, talvez citar algumas coisas que são ditas na história, falar um pouco mais dos personagens, sobre o universo que você criou para escrever essa história, talvez sobre coisas que te inspiraram na hora de escrever essa história. Se você estiver escrevendo um texto sobre você, você pode começar a aprofundar um pouco mais sobre por que você está fazendo aquele lançamento, por que é interessante as pessoas virem ver as suas ilustrações, quais são as coisas que te inspiram. E quando eu digo que você tem que ter uma certa liberdade no que tu vai escrever, é porque se a pessoa pega um texto e ela vê que o texto tem tipo 20 parágrafos de 30 linhas cada um, ela já vai ficar assustada e você não vai conseguir conquistar ela na primeira e na segunda camada, porque ela não vai querer ler a primeira e a segunda camada, porque olha tudo que espera ela ali para ler depois, né? Então você pode escrever um pouquinho mais nessa terceira camada de detalhamento, porque a pessoa, se ela chegou naquele ponto, ela realmente está interessada, ela está disposta a ler um pouco mais sobre o assunto que você está informando, né? Mas daí a gente tem que usar um pouquinho o bom senso, né? Que é não escrever uma dissertação de mestrado só para dizer que você está lançando uma história em quadrinho nova, né? Enquanto você estiver escrevendo esse texto, cuidando com essa organização de informações das três camadas, é sempre bom lembrar dos princípios do webwriting, que é persuasão, objetividade e visibilidade. Você é persuasivo no seu texto quando você usa bons argumentos para envolver o leitor com a sua informação, com o texto que você escreveu. Você não é persuasivo quando você faz clickbait do estilo olha, trolei minha mãe, veja no que deu. Ou veja aqui 20 itens de alguma coisa, o terceiro item é muito legal. Tipo, não faça isso. Não faz, só evita, que não é legal. Você é objetivo quando você consegue escrever um texto relativamente curto, com todas as informações que precisam ser passadas e a pessoa lê num instantinho e entende o que está acontecendo. E sobre visibilidade, vamos fazer um exemplo ilustrativo aqui. A visibilidade tem a ver, por exemplo, com a vitrine de uma loja. Se o seu leitor passa na frente da vitrine de uma loja, ela vê produtos interessantes, mas ele não consegue encontrar as tags de preço dos produtos, ele provavelmente vai achar que o produto é caro, talvez não seja interessante e vai embora. Ou seja, não está fácil de encontrar as informações que ele precisa. Então tem coisas que você pode fazer para destacar as principais informações do seu release, do seu texto sobre você, sobre qualquer coisa que você esteja divulgando nesse texto que você está escrevendo. Por exemplo, você pode usar negritos no meio do texto para destacar algumas coisas. Por exemplo, destaca o preço da sua revista, destaca a data de lançamento da sua revista, ou destaca o título, que pelo menos é importante, né? Se você está falando sobre você para esse site de evento, você pode destacar as principais coisas que você vai levar, ou enfim, os principais prints que vão ser encontrados na sua mesa. Em casos específicos como o do release, é interessante, por essa questão de visibilidade,
Às vezes no final ou no começo do release você pode fazer um bloquinho de texto que na verdade pode ser uma lista só com os principais itens, por exemplo assim, o título da sua revista, o preço que ela vai ser, onde comprar e o seu nome de autor. Eu não sou jornalista, eu posso estar errada, mas se eu não me engano esse tipo de bloquinho de informação chama serviço. E dependendo da situação, depende se você tiver muito texto que precisa ser colocado, você pode sempre colocar um TLDR no cantinho. Tá ligado? TLDR? Too long didn't read? Dá pra traduzir como muito comprido, nem li. A ideia do TLDR é fazer um resumão do texto para as pessoas que não estão com saco de ler o texto inteiro, mas passando as principais informações. E é basicamente isso. A gente entra de novo naquela história de que o artista independente, seja quadrinista, seja lá o que for que a pessoa está lançando, ela tem que ser uma pessoa muito multifuncional. Então ter domínio sobre esse tipo de coisa, sobre escrever bem, para poder se divulgar bem, para poder passar uma boa imagem do produto que você está oferecendo, é uma habilidade que a gente tem que ter, que a gente tem que desenvolver, pelo menos, né? Que tem que ser bem feita, porque passa profissionalismo do que você está fazendo. Saber falar sobre o seu produto, saber falar sobre você mesmo, passa profissionalismo. Então eu espero que essas dicas ajudem vocês a escrever os seus próximos textos, que vocês tenham muito sucesso com a divulgação das coisas que vocês precisam divulgar. Se você concorda com essas dicas, por favor, pode deixar comentário. Se você não concorda, se você tem outras sugestões, também, por favor, deixa comentário. Se você gosta de quadrinhos e ilustrações, por favor, considere se inscrever no canal, que eu faço vídeo toda semana sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha que ajuda o canal a crescer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!